Ações em Goiás, 7 horas e 20 minutos. E ontem nós fomos dormir com algumas preocupações. Quer dizer, nós terminamos a live com algumas preocupações, mas eu não fui dormir com elas. Eu fiquei acordado, esperando o desenrolar dos acontecimentos. Vamos conversar sobre o estágio atual da guerra na Ucrânia. É isso, vamos dar nome aos bois. Esse assunto é complicado porque ele é bastante censurado, mas ele é necessário. Ontem teve uma explosão, né? Uma fábrica um depósito de fogos de artifício numa cidade próxima de Moscou, da região metropolitana. Fica uns 80, 100 quilômetros de Moscou. Bom, essa foi a versão oficial do Estado russo. Mas não foi isso que aconteceu. Certo? Não foi isso que aconteceu. Foguetes, né? Fogo de artifício é feito de perclorato, óxidos, óxidos metálicos, essas coisas. E eles têm um padrão de explosão muito específico, que normalmente tem um pequeno hiato temporal. Porque a ideia do fogo de artifício não é o barulho, não é a fumaça, é a luz, certo? Então, explosão de fogo de artifício, eles duram alguns minutos, nunca é muito rápido, leva alguns minutos, que já houve essas explosões no Brasil. Tem uma cidade, eu não sei se em Minas, acho que é em Minas, que tem muitas fábricas de fogo de artifício e já explodiram algumas. A gente já viu na TV imagem de fábricas de fogo de artifício, depósitos explodindo. E o padrão é bem diferente, é mais colorido, né? E não é de uma vez. Quando a gente viu, e a gente teve acesso a um punhado de imagem de vários ângulos, de vários pontos de vista, desde pessoas que estavam dentro de carro e foram atingidas, mas, né, felizmente sobreviveram, até pessoas que estavam muito próximas, pessoas que estavam um pouco mais distantes, gente da cidade. Nós tivemos vários vídeos que estão no nosso grupo, inclusive, lá no TE, né? Então, vários vídeos. E, gente, não foi fogo de artifício. Por que isso é importante? Porque as coisas não são decididas pelo que elas são, necessariamente. Elas são decididas pelo que o Estado diz que elas são. Então existe uma diferença. Ó. O que aconteceu? Uma fábrica de fogos de artifício explodiu? Não foi isso que aconteceu. Um depósito, não foi um depósito de fogos de artifício que explodiu. Foi outra coisa que explodiu. Aí, nitidamente, você vê uma onda de choque, a explosão não foi contínua, ela foi simultânea, foi de uma vez, bum, e aí basicamente parou. Não é o padrão. Mas isso é que é importante, certo? Porque os russos, as autoridades russas disseram que foi, então foi, ponto. Com isso, eles estavam evidentemente camuflando, escamoteando o que realmente aconteceu. Tipo, foi um ataque terrorista? Eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil. Deixa eu explicar por quê. Um ataque terrorista não provocaria uma explosão daquele tamanho, a não ser se fosse uma igual a que aconteceu em Oklahoma City, por exemplo. O cara colocou um caminhão com várias toneladas de adubo, sulfato de amônia no caso, né? E aí, não acredito, honestamente, um caminhão contendo toneladas de explosivos entraria num depósito e causaria aquele desbronco. É muito pouco provável. Segurança russa é bem melhor do que isso, ainda mais num local que continha explosivo. Então não foi um atentado terrorista. Sobra duas coisas. Sabotagem. Em tempo de guerra, a sabotagem é praticamente um fato da vida. Ela pode acontecer. Pode ter acontecido.
certo? Pode ter acontecido. Sabotagem é uma coisa que faz sentido. Porque é alguém lá dentro, motivado por ódio, vingança, dinheiro, sabotou e explodiu. Se é um depósito que contém material explosivo, você pode simplesmente acender a fagulha e bum, né? Ou ataque de falsa bandeira. Mas um ataque de falsa bandeira não faz sentido, porque você, com um ataque de falsa bandeira, buscaria um objetivo político. Que tipo, ó, fomos atacados e agora vamos revidar. E o que a federação fez foi escamotear o que aconteceu. Então não faz sentido que tenha sido um ataque de falsa bandeira. Como não faz sentido que tenha sido um atentado terrorista. O mais provável é que tenha sido um ato de sabotagem. Atos de sabotagem são muito difíceis de serem prevenidos. Eu não sei se vocês se lembram de um navio russo que acabou afundando no Mar Negro. O pessoal da OTAN, os mentirosos da Ucrânia, inventaram um punhado de teoria que foi um míssil. Não, gente, não. Ele muito provavelmente foi afundado por causa de um ato de terrorismo. Perdão, de sabotagem. E isso já aconteceu. Nossa, um navio grande, sim. Os Estados Unidos foram sabotados num porta-avião. Tiveram um prejuízo de 5 bilhões de dólares num porta-avião estacionado na Coreia do Sul, porque um marinheiro estava insatisfeito. Certo? Então, o sabotador, e não sei se vocês lembram do início da guerra, muitas fábricas russas explodiram. Fábricas de depósitos simplesmente explodiram. Então, o sabotador pode sim fazer muita coisa. Eu acredito que foi o sabotador. Posso estar errado, evidentemente, mas, né? O bom senso quem foi que disse? Guilherme de Ockham, né? William Ockham, que a explicação mais simples provavelmente é a verdadeira. A explicação mais simples é que foi um ato de sabotagem, ponto. Mas isso não tem tanta relevância, sabe? Agora, o que aconteceu logo em seguida e que me assustou tem relevância. Uma explosão originalmente dita como tendo acontecido no aeroporto de Domodedovo, um lugar que eu já fui, que eu conheço, certo? Acho que Moscou é um dos dois grandes aeroportos da cidade. Moscou tem, na prática, 3 aeroportos civis. Sheremetyevo, também já estive nele, Domodedovo, e um terceiro que é para voo, eu esqueço o nome, que é para voo interno. Já tive nos 3. Domodedovo é um aeroporto interessante porque o grau de segurança nele é absurdo. É absurdo. O grau de segurança no aeroporto Sheremetyevo, claro, também, o outro que eu esqueci o nome também, mas Domodedovo é um grau de segurança absurdo. Eu falei, gente, mas como, né, explodiu alguma coisa lá e tava falando que foi um drone? Eu falei, gente, em volta do aeroporto de Domodedovo, ainda mais agora, eu fui lá faz 9 anos. A tecnologia avançou muito, mecanismo de interferência eletrônica, de detecção, certo? Ah, vou pegar aqui para plantar. Esse é o tomate nativo de Goiás, chama de tomatinho de tapera. Mas vamos lá, então é um aeroporto extremamente seguro, protegido por toda sorte de mecanismos de interferência eletrônica e contra-interferência eletrônica. Inclusive, na hora que eu voltar da minha mãe, eu quero fazer uma postagem sobre isso, especificamente sobre isso. Mas a questão aqui é outra. Quando aconteceu o fato, falei, gente, se foi um drone, se for um drone, foi um ataque. Que sente quem? Alguém interno ou alguém patrocinado por um Estado nacional? Gente, mas se Domodedovo é tão seguro, por que, como eu disse, eu conheço Domodedovo. Moscou, gente, é uma cidade estranha. É tipo Manaus. Em volta de Moscou tem florestas. Moscou está cercada por uma faixa de floresta, é um círculo de florestas, certo?
bosques, florestas mesmo em volta de Moscou. Até porque isso tem uma função defensiva, né? Para você entrar em Moscou com tropa, a não ser nas estradas, você teria que passar por essas florestas. Certo? Moscou é uma cidade muito arborizada, cheia de bosque, parque e florestas. Então, não dá para você ficar de dentro do aeroporto e manejar um drone para atracar o aeroporto. Não rola. Mas talvez das florestas do entorno você pudesse lançar um drone. Podia ser alguém que tivesse posicionado, com certeza foi alguém posicionado nesses bosques. Porque você não vai... Moscou está, 600 km, 700 km da fronteira mais próxima, você não vai pegar um drone da Finlândia, ele vai atravessar São Petersburgo e mais uma porrada de território russo, chegar em Moscou, atravessar, porque Domodedovo fica na direção leste, Sheremetyevo fica na direção oeste. Então se o drone viesse da Finlândia, ou de qualquer país na fronteira ocidental, ele teria que atravessar de 600 a 1.200 quilômetros de território, está ventando muito, de território russo. Isso é impossível de acontecer. Absolutamente impossível. Seria detectado por radar, evidentemente. Seria detectado por satélite. O sistema de pele inteligente, dentro do conceito de net centricidade, teria detectado e abatido o drone. Lá no começo da jornada. Então, para lançar um drone, teria que ser de dentro de Moscou e próximo do alvo a ser atingido. Então, provavelmente um bosque. Ok. Aí, quem estava operando o drone? Essa é outra questão. Mas vamos lá. No início, as informações estavam meio desencontradas. Logo depois ficou sabendo que o que foi atingido foi um depósito de gás. E não era no aeroporto de Domodedovo. Era próximo. Falei, agora as coisas fazem mais sentido. Não sendo no aeroporto, né? E aí, eu até parei a transmissão da live e falei, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. O que aconteceu, a gente estava discutindo o que aconteceu na live. Gente, o que aconteceu não faz tanta diferença. Certo? Porque se foi um ataque terrorista com um drone, a Rússia vai responder sem misericórdia. Eram umas 3h30 da manhã, hora local, falei assim, o Putin já deve estar acordado. Os chefes da Duma já estão acordados, os ministros estão acordados, a Stravka está acordada. E, bom, eles vão reagir. Rapidamente, eles vão reagir com as informações que eles têm, que vão conseguir. E aí, o que acontece é o seguinte. Se for um ataque terrorista, os russos têm muito pouca tolerância. Os russos, de modo geral, todos os russos, não é só o governo, todos os russos têm uma tolerância mínima, nenhuma, inexistente, contra ataque terrorista, pelo que aconteceu em Moscou e em Beslan. Tá, a Rússia vai responder com extrema dureza. E se for um ataque nacional patrocinado por um Estado nacional, não interessa se seja da OTAN, aí nós vamos ter guerra, no sentido clássico. O que eu falo é destruir a Ucrânia em 3 dias. Certo? A Ucrânia, nós comentamos sobre isso, ela não... nós falamos, na verdade, sobre a Polônia, né? Estava armando lá 125 mil soldados, estava comprando 1000 tanques da Coreia do Sul, imaginando que a Rússia luta com infantaria. A Rússia não luta com infantaria. A Rússia luta com artilharia. Certo? Então, 100 mil soldados é uma coisa que você liquida com o quê? Uma dúzia de termobáricas, mais umas 2 ou 3 dúzias de bomba de fragmentação. Certo? Você liquida assim, rapidamente, sem perda do seu lado. Imaginar que a Rússia fosse lutar contra a Polônia
usando infantaria contra infantaria é estupidez, é burrice, não é a maneira como a Rússia luta. Também não entendi nada de estratégia mais elementar. Se a Rússia tivesse, ou quando a Rússia tiver que enfrentar a Polônia, reitero, ela não vai usar infantaria. Ela vai usar artilharia pesada para destruir rapidamente, incinerar o problema, digamos assim. Então, da mesma forma, se a Federação resolver destruir a Ucrânia, considerando a quantidade de quinzal que ela deve ter, mais calibre, Iskander e as FAB, 500, 1.500 termobáricas de fragmentação, então seria muito rápido e didático, pedagógico. Se destrói a Ucrânia, ao vivo, na frente das câmeras de televisão, 3 dias de ataque contínuo, sem parar, sem um segundo de descanso. No fim de 3 dias, eu estou exagerando, você pode fazer isso até menos, quando não tivesse mais nenhum prédio oficial em pé, nenhum quartel, nenhum depósito, nenhuma usina, nem uma rede de transmissão, um aeroporto, uma pista, uma rodoviária, uma estação ferroviária, nada, destruir tudo, sabe? Ciência de civil. Todos os alvos militares destruídos em 2, 3 dias, e aí para. E é a estratégia que, quando eu morei na Mantiqueira, chama de... Quando eu morei na Mantiqueira, a região lá tinha problemas com macacos. Não sei se vocês sabem, macaco, ele também come carne. E ele ataca animais. Um punhado de pessoas criavam pássaros, principalmente esse canário belga, para vender. Os macacos eventualmente aprendiam, iam na casa das pessoas, abriam as gaiolas e comiam os passarinhos. E aí faz isso com arara, com periquito, né? E aí é um problema, porque os macacos são um bicho muito inteligente. E aí o que as pessoas faziam? Né? Pegam um desses macacos, manda para o paraíso dos macacos e empala o macaco, igual você faz com couro que tá para curtir. A imagem do macaco empalado é um forte dissuasor da ação de outros macacos, e aí você fica livre por um bom tempo da praga dos macacos. É óbvio que isso é errado, pelo amor de Deus, nós não estamos defendendo isso, não estamos defendendo isso. Estou dizendo que é o que eventualmente eles faziam quando os macacos começavam a atacar pintinho, pássaro, sabe? Aí, nessas condições, o pessoal local não tinha muito o que fazer a não ser isso. Então, o que a federação provavelmente faria, no caso desse, é empalar o macaco. Usa a Ucrânia como exemplo. OTAN. O que vai acontecer com vocês é isso. Porque, gente, é nítido que os Estados Unidos perderam. Virou um sumidouro de dinheiro, de recursos, de munição, de equipamento, de arma, sabe? Estão com os estoques vazios, não conseguiram ganho nenhum. Custou a vida de 500 mil de ucros. Então é um fracasso de proporções épicas, estão sendo fragorosamente derrotados. Certo? Essa é a verdade, estão sendo fragorosamente derrotados. Então, né? A federação podia resolver. Dá um exemplo. A gente vai fazer com esse país aqui, presta atenção. E aí, com isso, evitar até uma terceira guerra mundial, porque obrigaria a Europa a ter um pouco de bom senso. Porque quem tem tem medo, né? Mas eu falei, gente, a questão não é o que aconteceu. A questão é como o governo russo vai vender o que aconteceu. Se ele falar que foi um acidente, quer dizer que ele não vai reagir. É claro, vai anotar nomes, vai descobrir datas, vai descobrir quem foram os responsáveis, mas não vai reagir agora. Certo? Não vai reagir agora. Porque nós também comentamos na live que a gente mesmo, no grupo que a gente tem no Telegram,
ou nas lives, falou assim, ó gente, à medida que a reunião dos BRICS, que vai ser a mais decisiva da história humana desde o fim da Segunda Guerra Mundial, for acontecer, à medida que ela for se aproximando, e faltam poucos dias, eles vão se desesperar. Todo tipo de chantagem, de atentados, de incidentes vai acontecer para dissuadir os países de não participar da reunião dos BRICS. Certo? Nós mesmos falamos isso, então é isso que está acontecendo, gente. Do ponto de vista da federação, ok, você liquida a Ucrânia em 2, 3 dias. Mas aí a reunião dos BRICS não acontece. Os Estados Unidos ganham. Nem sempre vencer uma batalha é o melhor caminho para vencer uma guerra. Guerra, von Clausewitz aqui, é política por outros meios. Então o objetivo da guerra é político. O objetivo dos Estados Unidos era roubar os recursos russos para pagar a dívida impagável. E o objetivo da Rússia é destruir no seu fundamento esse modelo de capitalismo predatório e deixar os Estados Unidos caírem por si mesmos com a dívida. Então, o que a Rússia quer é que a armadilha da dívida, que era o assunto que a gente ia discutir, e nós vamos tentar discutir isso hoje, que a armadilha da dívida destrua os Estados Unidos, o Ocidente e o capitalismo. E o objetivo dos Estados Unidos, do Ocidente e do capitalismo era conseguir roubar alguma coisa que tornasse a dívida pagável, seja os recursos ambientais do planeta, através da Agenda 2030 da ONU, seja a própria Rússia, cujos recursos naturais e energéticos valem cerca de 100 trilhões, que é exatamente o valor da dívida. Essa era a ideia, certo? Essa era a ideia. Só que, bom, a desdolarização, uma das ferramentas mais importantes dos BRICS+, contra o poder hegemônico dos Estados Unidos, é o objetivo. Então compensa a Rússia engolir o orgulho e simplesmente esperar. Só deixa, fala que foi um acidente. E vida que segue, até a realização da reunião. Depois da reunião, aí sim. Deixa eu só comprar pão pro bando, que eu já volto. Pronto, gente, compramos pão pro bando, né? E aquele iogurte barato. É tipo bebida láctea, né? Morango, que eu uso como fonte de proteína para jantar. Menos carboidrato. Mas enfim, aí eu esperei. O clima aqui em Goiás está absolutamente horroroso, gente. Tá muito seco. Nossa senhora, socorro. Mas eu esperei lá para 1h30 da manhã, hora de Brasília. Ficou claro que o governo não tinha dado nenhuma declaração bombástica. Foi um incidente. Na verdade, o responsável pela declaração oficial foi a prefeitura de Moscou. Foi um incidente. Sei lá, aquecimento global, onda de calor, uma desculpa qualquer, né? Acontece. Você tá lá de boa e de repente um depósito de gás ultra seguro explode. Logo depois de você estar lá de boa e de repente um depósito de não era fogo de artifício, provavelmente era munição, explode. Essas coisas acontecem. Então, relato oficial que não foi nada, não tem nada para ver aqui. O que significa que a Rússia está segurando a onda, colocando o pé no freio e segurando a onda, certo? Porque ela sabe que para vencer a guerra, ela vai ter que perder algumas batalhas. Incrivelmente, a história da Guerra do Vietnã foi basicamente isso. Os vietnamitas, na prática, perderam quase todas as batalhas, mas venceram a guerra, que é o que importa, certo? Porque é obter um resultado político. Então, não interessa o quanto a OTAN, o quanto a Ucrânia, quanto os inimigos da federação provoquem. A tendência é que a federação segure a onda até a reunião dos BRICS. Depois da reunião dos BRICS, bom, aí a conversa muda totalmente, mas totalmente mesmo. Aí é a hora do acerto de contas. Mas esse é um assunto para a nossa live de hoje, mais à noite, tá certo? Por hora, não tem nada para ver aqui, sem guerra, né? A não ser que já está acontecendo. É claro que alguma dissuasão vai haver, né?
Mas a Ucrânia já está sendo atacada mesmo, então não vai fazer tanta diferença, certo? Dá para você manejar as coisas sem escalar. Por enquanto, portanto, a gente não acredita que o conflito vai escalar. E que no fim vai dar tudo certo. Oremos e tenha um bom dia.